Boa noite. Começamos agora o terceiro programa da série especial sobre as eleições para governador em Pernambuco. Nosso objetivo é fornecer informações sobre os candidatos e suas plataformas de governo para que você possa escolher de forma segura aquele que vai governar o Estado nos próximos 4 anos. A data de participação de cada candidato foi definida por sorteio na presença dos assessores das coligações partidárias. Este é um debate livre, sem rigor, na contagem do tempo para as respostas. De acordo com o sorteio, o entrevistado de hoje é o candidato Miguel Anacleto, do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Boa noite, candidato. Boa noite. Também participam do Opinião Pernambuco Especial Eleições, José Geraldo Alencar, mestre em Direito Eleitoral e professor da Faculdade Nova Roma, e Aimone Neto, jornalista da TV Universitária. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Aimone. Boa noite. Miguel Anacleto da Silva Júnior tem 56 anos e há mais de 30 é filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Apesar de ser formado em Engenharia de Pesca pela Universidade Rural de Pernambuco, tem vida profissional no setor bancário. Ele já foi diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e também coordenador no Estado do Movimento Ação da Cidadania contra a Fome, fundado por Herbert de Souza, o Betinho. Atualmente, Miguel Anacleto preside o Instituto Brasileiro de Amizade e Solidariedade aos Povos. Esta é a primeira vez que disputa um cargo eletivo. Ele é casado e tem 4 filhos. Candidato, boa noite mais uma vez. Boa noite. O que mais legitima a sua candidatura? A necessidade de dar visibilidade ao partido e ao ideário político desse partido, o PCB, uma estratégia para marcar posição, marcar território na oposição, ou a crença de fato de que a sua candidatura pode vir a ser vitoriosa nesta eleição? Bem, com exceção dessa última pergunta-resposta, as outras têm toda a razão. O nosso objetivo ele se pauta fundamentalmente em ter uma oportunidade rara, mesmo num sistema eleitoral que a gente considera injusto e desigual, mas é uma oportunidade que a gente tem para expor nossas proposições, nossas ideias acerca da sociedade brasileira, acerca do mundo, e é uma oportunidade imperdível. Um outro objetivo também que se coloca como uma das prioridades nossas é o fortalecimento orgânico do partido no Estado. E isso tem se efetivado. Nas últimas semanas, tem surgido diretórios onde a gente menos esperava no interior. Isso é muito salutar para a gente. E, naturalmente, ser um contraponto a essa hegemonia, a esse maniqueísmo que se coloca na política brasileira, que só quem tem dinheiro, de fato, é que tem condições efetivas de serem eleitos. Sua campanha está orçada em quanto? A gente fez um orçamento modesto de 120 mil, ou se foi 120 ou 140. Dificilmente a gente chega lá. Todo tipo de dificuldade a gente está enfrentando, mas estamos superando para fazer uma campanha minimamente condizente com a história que esse partido tem de 92 anos. Considerando que o dinheiro é curto e considerando que a estratégia de vocês é levar o partido, o ideário político desse partido, para todo o Estado, quais são as estratégias que vocês estão adotando para conseguir chegar nesse eleitorado do interior de Pernambuco, considerando que ele é 58% do eleitorado? Pois não. Para superar essas dificuldades materiais, financeiras, a gente tem hoje as redes na internet, as redes sociais. E a gente está fazendo largo uso disso. É uma forma de compensar a ausência de recursos para ter esse deslocamento para todo o Estado. A outra é apoiar onde a gente tem partido organizado. Não só partido organizado, mas também amigos e simpatizantes que comungam, que compartilham com esse ideário nosso.
E o resto, como a gente diz brincando, é gastar muita sola de sapato, conversar com as pessoas, reuniões, não importa a quantidade de pessoas que tenham nela, a gente prefere assim, do que aquele discurso, muitas vezes demagógico, que a gente tem acostumado a ver. São reuniões, às vezes, pequenas, de 20, 30 pessoas, mas aí a gente interage com elas, aprende com elas, absorve algumas ideias, algumas propostas, e nesse sentido a gente está consolidando a nossa campanha, sem ter ilusão que a gente possa reverter um quadro que parece absolutamente monopolizado. São campanhas caríssimas, desses que estão mais à frente, orçado em 30 milhões, em 20 milhões, quer dizer, uma possibilidade fora do contexto para o nosso partido. Aimone, professor? Se eu puder começar, então, eu queria perguntar ao senhor, já que vocês têm esse objetivo de consolidar o ideário do partido, de divulgar as visões de mundo que vocês têm numa oportunidade como as eleições, e já que vocês se colocam como um partido comunista, como um partido socialista, eu queria perguntar ao senhor, que socialismo é esse que vocês defendem? Existe algum modelo no mundo que sirva de base para o socialismo que vocês apregoam? A gente tem as experiências socialistas hoje no mundo mais conhecidas, eu diria que são Cuba, a China, que ainda é um partido um governo de partido único, mas que é uma economia capitalista muito dinâmica e muito aberta, e a Coreia do Norte, que é talvez o regime mais fechado do mundo. Eu queria saber que socialismo vocês defendem e qual é o papel das liberdades individuais, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e de todas essas liberdades no ideário de vocês. Correto. Eu acrescentaria só mais 2 países, que o Vietnã e o Laos ainda se colocam no campo dos chamados países comunistas, ou países socialistas. Olha, mãe, eu diria a você que o ideário socialista, eu costumo dizer que ele não surgiu com Marx nem terminou com Gorbachev. Ele é muito mais antigo. E, resumidamente, e muito diretamente, é um ideário que prega a igualdade entre os homens e mulheres, onde não há uma sociedade onde não haja exploradores nem explorados, onde as pessoas têm os mesmos direitos e oportunidades. E isso é uma luta que vem desde mais de 2000 anos. Inclusive, uma dessas personalidades que lutavam por esses ideais, embora de uma forma diferente, há muitos séculos atrás, por defender exatamente essa igualdade, foi preso, crucificado e morto. Então, o que eu quero dizer é que essa construção, ela está para além dos próprios partidos comunistas ou do próprio marxismo-leninismo, que deu formato científico a essas ideias. Essa que está a diferenciação. Evidentemente, quando se coloca a experiência real, que tipo de socialismo? É um socialismo que a gente tem as linhas gerais, as diretrizes gerais, que eu apontei algumas delas aqui. Agora, não existe fórmula mágica, não existe receita pronta. A experiência que a gente teve com o chamado Bloco do Socialismo Real, União Soviética e demais países da Europa e tal, que acabou desastrosamente nos anos 90, no começo dos anos 90, e a gente não nega o nosso alinhamento, porque é muito de positivo na experiência desses países, mas, lamentavelmente, ruiu aquela experiência. E eu diria mais, 70 anos, que foi mais ou menos o quanto durou aquele sistema, com muitos acertos e muitos erros, não significa nada em termos macro-históricos. O capitalismo levou 400 anos para se firmar enquanto força política dominante, econômica e política dominante. Então, a gente não tem essa pressa histórica. A gente vai aprender com esses erros do movimento comunista como um todo. Os partidos se reorganizaram no mundo inteiro. Periodicamente, a gente tem encontros mundiais, onde a gente reúne para troca de ideias, para fortalecimento dessa luta, que será permanente. E lhe digo ainda mais, esse ideal da igualdade, ele não é propriedade só dos comunistas. Hoje tem largos setores da sociedade, setores progressistas, setores religiosos, que também apontam nessa direção, sem necessariamente serem marxistas, leninistas ou coisa parecida. Professor? Eu só queria reforçar a questão das liberdades individuais, da livre iniciativa, que são direitos consolidados, por exemplo, na nossa Constituição Federal e também na Constituição do Estado. Qual a importância desses aspectos especificamente para o programa do PCB e para o governo que o senhor pretende implementar aqui em Pernambuco? Naturalmente que uma diferença básica é que a gente vai ter a participação efetiva da população
no traçado dos rumos do país, do Estado, das cidades, das comunidades. E liberdades individuais, elas serão respeitadas, evidentemente. Não serão respeitadas, e aí eu falo em termos de país, não falo em termos de Estado, porque a gente não dá para fazer uma ilha socialista na federação. Mas não haverá essa liberdade para quem explora o povo. Não significa isso que vai ser fuzilado, nem essa coisa de prisão, essa coisa toda. Mas a exploração ela tem que ser cortada na raiz, né? Então, não vai se admitir, por exemplo, uma pessoa ou uma família ser dona de 50 mil hectares de terra e a maioria do pessoal do campo não ter sequer meio hectare para sobreviver. Então, essa ordem será invertida. Ok. Professor? Dentro dessa perspectiva, né, histórica do comunismo no mundo, do socialismo, o senhor não acredita que a falta de algo concreto, né, dificulta um pouco essa afirmação ideológica, política e talvez até essa descrença em alguns setores, né, porque o senhor falou que está reconstruindo o partido novamente, né, no interior, sobretudo, em lugares que nem se pensava. Então, essa falta de concretude e até o ruir, né, desses países que se diziam ou se dizem socialistas, mas também, né, funcionam no modelo capitalista, isso não enfraquece um pouco a ideologia? Não, absolutamente, porque, como eu respondi anteriormente, a gente não vai seguir modelos. Há uma comunhão de interesses nos partidos comunistas que a gente tem contato, e não significa que todos sejam assim, porque tem partidos que levam esse nome e que traíram os seus princípios, em vários países do mundo. Nem tão pouco a gente vai se guiar, muito menos pelo regime que se estabeleceu na China ultimamente, que tem uma fachada. Hoje não se sabe se ali é um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado. Então há várias críticas nesse sentido ao modelo chinês. Mas, como eu disse, a gente não vai perseguir modelos. Não vai adotar modelos pré-estabelecidos. Vai ser construído, logicamente a gente tem um eixo central, mas vai ser discutido com a população, com a participação ativa da sociedade. Agora, para alcançar isso, a gente tem uma desvantagem hercúlea, né, enorme, porque os meios de comunicação são todos controlados pelo capital, né, os grandes meios de comunicação. Você tem áreas de irrupção, que hoje a internet permite isso, as rádios comunitárias, os jornais alternativos, mas os grandes meios são controlados por quem domina o capital e, naturalmente, ali está presente a ideologia do Estado capitalista, a ideologia do governo. Candidato, o senhor fez curso de formação política na antiga União Soviética. Esse curso lhe oferece hoje alguma aplicabilidade para pensar e gerir questões contemporâneas brasileiras, por exemplo? Com certeza. Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive como militante nesses mais de 30 anos. Só que era uma realidade distinta. Ainda era a União Soviética, final dos anos 80, o mundo era muito diferente do que é hoje. Existe esse lapso de tempo que não dá para aproveitar tudo. Foi um aprendizado riquíssimo, gente do mundo inteiro, troca de ideias com várias nacionalidades. Certamente ficou residualmente um aprendizado nesse sentido. Agora, a aplicação prática hoje é muito complicada, porque era outra realidade, né? A conjuntura mundial era outra. E muito menos quando a gente pensa a nível de Estado. Claro que as experiências concretas, que era um curso muito voltado para a política internacional, né? Mas as experiências concretas, elas certamente serão atualizadas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é essa, sobretudo aqui, e aí sem demagogia, porque a gente não vai criar um Estado dentro do Estado que seja socialista, mas é possível sim diminuir muito as desigualdades, as aberrações que existem na desigualdade no nosso Estado, que está à prova aos olhos vistos de todo mundo. Antes da gente terminar o bloco, uma pergunta sua, Aimone, e uma pergunta do professor. Eu queria fazer, o senhor falou na resposta que me deu, a primeira resposta, sobre igualdade entre homens e mulheres. Eu fiz um levantamento rápido sobre o PCB em Pernambuco, e especialmente sobre as candidaturas majoritárias. E o senhor é homem, o seu vice é homem, o candidato ao Senado é homem, e os dois suplentes ao Senado também são homens.
Minha pergunta é, qual é o papel da mulher na política do PCB e o que é que o senhor propõe em âmbito estadual para esse segmento que é mais da metade da população? Perfeitamente. Olha, primeiro porque não é uma questão de candidatura que vai determinar o que o partido pensa ou age em torno das mulheres. Inclusive, a gente tem uma candidata, mulher deputada federal, a Gerlane. Então, hoje o partido, eu não sei exatamente, numericamente, quantificar isso, mas eu tive no 15º Congresso agora em São Paulo e a presença feminina era massiva. Eu acho que chegava perto da metade da participação dos delegados no Congresso. Então, a participação das mulheres é ativa dentro do partido. Quanto a questão de gênero, se pergunta isso, evidentemente que não só eu, acho que a maioria dos candidatos, pelo menos da boca para fora, apostam, dizem, e a gente afirma isso categoricamente, que mulheres e homens vão ter os mesmos direitos garantidos na Constituição, a começar por acabar por essa diferença salarial que existe, é fato notório. Uhum. A outra questão diz respeito à violência contra a mulher. Pernambuco é um dos estados que, lamentavelmente, se destacam nisso. Então, a gente vai ter que coibir esses casos, não só aparelhando melhor delegacias, treinando, capacitando, mas dialogando com a sociedade para encontrar formas de um combate sistemático contra esse tipo de violência absurda, não só contra as mulheres, mas contra os negros, contra os homossexuais. Então, isso será fruto, inclusive, de debates e ensinamentos na própria rede pública de ensino, para que essa coisa vergonhosa que ainda permanece no seu estado seja pelo menos diminuída e não no nível que está, no absurdo nível que se encontra. Professor, a sua pergunta vai ficar para o próximo bloco, porque a gente tem que fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar a entrevista com o candidato ao governo de Pernambuco pelo Partido Comunista Brasileiro, Miguel Anacleto. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com o candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Anacleto, do Partido Comunista Brasileiro. Também participam como entrevistadores o professor José Geraldo Alencar e o jornalista Aimone Neto. Candidato, a sua sigla, o seu partido, Partido Comunista Brasileiro, ainda mete medo? Dizem que sim. Eu não vejo por quê. Mas ainda há um preconceito muito arraigado em função de toda uma antipropaganda que vem desde a própria fundação do partido em 1922. E, sobretudo, na ditadura civil-militar, se usou muito o argumento que os comunistas eram ateus, iam tirar as crianças, na União Soviética se tirava a criança da família, e essa coisa ainda está muito arraigada. Né? Não diria muito. Mas, ainda assim, há muita gente que tem esse tipo de receio, que comunismo é sinônimo de força, de prisão, de fuzilamento, às vezes um episódio histórico, com as coordenadas históricas da época, elas são remetidas para o mundo de hoje, como se aquilo fosse ser seguido obrigatoriamente para quem se identifica como comunista. Se fosse assim, o capitalismo estava frito, né? Porque o que tem de ditadura, de guerra localizada, de mortandade, de genocídio que se praticaram, não tinha nenhum democrata aqui, nem no Estado, nem do Brasil, para defender esse modelo. Então, mas ainda assim, a gente não pode ter essa transposição automática, mas foi muito trabalhado na memória das pessoas, no imaginário das pessoas, do homem comum. Não é? Às vezes até, uma vez eu estava numa padaria, me permite essa história, e um padeiro brincando com o outro tirou uma coisa dele e tal. Ele disse, pois, que comunismo é esse? Indiretamente dizendo que o comunismo era uma coisa que prejudicava as pessoas e tal. Então a gente ouve, não tanto como naquela época, mas ainda assim
tem esse receio e como também tem uma falta de compreensão, eu acho, do que é perseguir esse objetivo, né? O nome pouco importa. A gente se identifica com comunismo porque, historicamente, a gente sempre se identificou assim. Mas há outros segmentos progressistas que defendem processos e sociedades semelhantes ao que a gente prega. Uma sociedade onde todos sejam iguais. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala, né, do parágrafo único do artigo 1º da Constituição acerca do poder do povo. E eu percebi que durante todo o programa o senhor sempre se remete à participação popular, à direção popular, ouvir o povo. E aí eu tenho um autor que utilizo sempre nas minhas aulas para debate com os alunos, que se chama Friedrich Miller, e ele divide o povo em 4 categorias. O povo que ele diz que legitima as ações do Estado, o povo que é utilizado como ícone, né, como um discurso vazio, o povo ativamente participante, que esse povo é o povo desejado, e o povo que deveria ser reflexo das ações do Estado. E eu vi também que o senhor critica um pouco o sistema atual de orçamento participativo e da participação popular. Mas, ao mesmo tempo, o senhor não deixou muito claro, né? Pelo menos eu não consegui ver com que clareza essa participação desse povo vai se dar, né? Como isso vai se dar na prática? Não haveria, né, por tanta participação popular, uma não governabilidade? Não é o que a gente pensa. Em primeiro lugar, você tem toda a razão que, não sei se foi exatamente isso que você disse, a Constituição, nessa parte, a Carta Magna, que devia ser a orientadora, ela tem muitos pontos que são verdadeiras farsas. A começar pelo salário mínimo, que deveria dar para moradia, saúde, educação e até lazer. E não é bem isso que a gente vê. Outra também, que o conceito de democracia, né, que se tem, aqui no Brasil, ela se resume praticamente ao exercício do voto. Olha, vamos ser francos, nas eleições passadas, em 2012, foi 2012, né? Não, 2012. Municipal 2012. Estou me confundindo, mas para eleger um deputado estadual, a média no Brasil era R$1,5 milhão de reais. Em 2010. Em 2010, né? R$1,5 milhão. A média, porque se você pegar os estados do Sul, esse valor sobe muito. Então, ou seja, ou o candidato é muito rico, milionário, ou é financiado por gente rica, que depois vai querer seu troco. Então, esse sistema, no nosso entendimento, ele está em estado pré-falencial, esse modelo republicano, carcomido pela corrupção, carcomido pela troca de favores, carcomido pelos vícios eleitorais de promessas não cumpridas. Então, esse modelo não vai resolver o Brasil numa mudança estrutural. Você pode ter até perfumarias, de você tirar as pessoas da miséria absoluta para a miséria, né? O sujeito que disputava o lixão com os urubus e hoje está tendo um prato de comida por dia. Melhorou? Claro que melhorou. Agora, isso é compatível com o potencial que esse país tem, com esse país que é extremamente concentrador de renda, né? Então, a gente pensa diferente. E quando, na pergunta concreta, na questão do poder popular, que a gente fala, ora, a gente imagina em estabelecer conselhos de novo tipo, com a participação efetiva da população, em que ela não só participe do planejamento das ações, da programação e do monitoramento das ações do governo. Como se daria isso? Esses conselhos funcionariam em 2 níveis, um a nível mais geral, para discutir as grandes políticas públicas, e outros setoriais, isso na federação e nos estados, que aí inclui transporte, moradia, mobilidade, mulher, etnias, etc, etc. O processo de escolha desses representantes, a quantificação, o modo de representação, isso será fruto de uma discussão também com a população, senão a gente vai incorrer no mesmo erro de nos gabinetes estabelecer um modelo e descer de cima para baixo. A gente não quer isso. Quer dizer, só assim é que a gente acredita que a população, e mais do que isso, espaços públicos para essa discussão serão criados e neles serão disponibilizados todos os dados administrativos e financeiros do governo. E não só isso, não só a informação transparente, mas também a formação, para que as pessoas saibam como funciona o Estado e as suas instituições, e ter poder, sabedoria, conhecimento para influir sobre eles.
É um processo simples? Não, um processo complicado. Mas só assim a gente confronta esse poder que está na mão dos grandes empresários, que está na mão dos políticos corruptos, que está na mão das pessoas, dos enganadores, e que fazem alguns paliativos com migalhas que esse país produz e se acha que está tendo uma grande transformação social. Na sua plataforma de governo, o senhor fala em criar estatais em setores estratégicos, principalmente no interior do Estado. Que setores estratégicos são esses que, na sua visão, merecem a criação de empresas estatais? Olha, eu não me... Assim, estratégicos, uma das coisas que a gente balizou muito no nosso programa e que está aberto ainda a discussões e sugestões, é uma premissa fundamental. A economia ela tem que ser descentralizada, ela tem que ser interiorizada. Não se pode pensar, ora, você calcule que 10 municípios, eles concentram 75% do PIB do Estado. Então, há que ter uma política de descentralizar, de interiorizar a economia pública através da ação do Estado. Quais são? Uma resposta simplória seria dizer assim, não, aproveitar as vocações que os municípios já têm e potencializar, é o polo de confecções não sei aonde, na área de Caruaru e Toritama ali, é o setor moveleiro, que já foi, se não é ainda, mas já foi, na região de Afogado da Ingazeira e tal. Mas há outras. Evidentemente que há que se ter um estudo dessa viabilidade, não amarrando a essas supostas vocações, como se aprisionasse os municípios só para aquele setor, mas diria a você como exemplo, a interiorização, por exemplo, da indústria de compostagem e de tratamento de resíduos sólidos, nas 12 regiões do Estado. Isso aí geraria emprego, atacaria também o problema do meio ambiente, que é gravíssimo. Né? A questão, por exemplo, de você interiorizar o LAFEP, né, para a produção de medicamentos mais baratos, a produção de eletroeletrônicos, que ela pode ser estabelecida em vários municípios, agora, do interior, agora não dá, assim, para você ter uma visão detalhada, uma determinação detalhada, qual município seria isso, qual aquilo. Primeiro porque, e eu volto a insistir, há que se ter uma interlocução com a sociedade, né, e também as prefeituras, para saber onde se aplica esses novos investimentos nas indústrias, nas empresas. Mas o fundamental é que a gente acabe com essa concentração, essa hiperconcentração que existe na economia de Pernambuco. Queria fazer uma pergunta ainda sobre economia. Nos últimos anos, o estado de Pernambuco vem crescendo a taxas maiores do que o próprio Brasil. E queria saber, a primeira parte da minha pergunta seria como vocês pretendem manter esse nível de crescimento e qual a importância do crescimento econômico num governo do Partido Comunista Brasileiro em âmbito estadual. E eu queria complementar essa pergunta falando sobre o fato de que, apesar do crescimento econômico, nossos índices sociais não têm acompanhado esse crescimento econômico. Nosso IDH ainda é muito baixo, um dos mais baixos do país. Nos índices educacionais, de saúde e vários outros, nós estamos muito mal colocados. E seria como continuar crescendo, qual o papel, a importância do crescimento econômico e como transformar isso em melhorias nos índices sociais. Primeiro que crescimento econômico, no capitalismo, crescimento econômico é sinal de prosperidade, sinônimo de prosperidade. E deve ser conquistado a qualquer custo. Ora, não é bem assim. A gente prefere o conceito de desenvolvimento, que envolve tudo isso que você falou, nas áreas que a sociedade necessita ser atendida. Então, porque você tem que respeitar a sustentabilidade ambiental, as condições de trabalho, né, a aplicação de novas tecnologias, tudo isso está interligado. O respeito à legislação trabalhista. Então, por exemplo, você tem aqui algumas iniciativas que apontaram para esse crescimento econômico e distorcidamente com esses baixos índices de IDH, de saúde, de educação, que todo mundo sabe. Então, mas se propagandeia, por exemplo, a Fiat em Goiânia, eu tenho visto programas aí de candidatos que mostram a Ilha da Fantasia, quer dizer, uma coisa absurdamente maravilhosa e tal. A gente é contra isso? Não, que gera emprego para as pessoas, absolutamente. Agora, tem a outra moeda. As condições de trabalho lá, como são?
Geralmente essas grandes empresas pagam baixos salários, não respeitam a legislação trabalhista, os direitos trabalhistas, e agridem pesadamente o meio ambiente. E mais do que isso, aqui em Pernambuco existe uma farra de isenção fiscal para essas grandes empresas que estão instaladas aqui. Aí você pode perguntar, sim, mas você vai botar para fora, porque traz emprego, traz etc., traz desenvolvimento, traz renda. Não, mas tem que seguir algumas regras. Por exemplo, por que uma Fiat, que é mais rico, um conglomerado que é mais rico do que Pernambuco, não paga, é isento dessa tributação? Tem que ser negociado. Eu não falo que é num passo de mágica do dia para a noite, mas tem que negociar uma a uma e saber como é que vai ser gradualmente sendo aplicado essa taxação para, inclusive, subsidiar o desenvolvimento nessas áreas de saúde, educação e tal. Não pode dizer a troco de nada. E mais, tem muita gente que diz, isso não pode porque a empresa sai do Estado e quem perde é a gente. Não é bem assim. Há um chamado custo de saída, você desmontar toda a estrutura daquela para ir para outro lugar, não é tão fácil assim. E mais ainda, se isso fosse verdade absoluta, essas empresas não estariam instaladas nos países desenvolvidos, que cobram imposto, né? Tributam essas empresas. Então, nesse sentido, a gente vai ter todo esse cuidado, sem descurar de iniciativas dos pequenos, médios, microempresários pelo interior, que merecem, aí sim, menos tributação e mais incentivo, mais formação, mais capacitação. Candidato, considerando aí esse crescimento econômico que a Aimone acabou de colocar, a imaginar a saúde econômica do Estado ainda em crescimento, enfim, a gente teria que considerar uma educação profissional ou profissionalizante. Quais são suas propostas específicas para essa área? Você tocou num ponto muito importante, porque isso é uma das, talvez até uma das principais formas de atrair empresas a se instalar no Estado, é a formação técnica da população. As empresas estudam isso antes. Então, é necessário que se foque, sobretudo na juventude, a formação técnica, né, voltados para atender essas instalações. Esse é um dado. Então, nesse aspecto, a intenção nossa é de promover cursos de capacitação gratuitos, não só na região onde essas empresas estão localizadas, mas em todo o Estado. Agora, a educação, efetivamente, não vai se resumir somente a isso, né? Porque você não pode imaginar um Estado, um país plenamente desenvolvido, sem ter uma educação gratuita, de qualidade, pública. E isso a gente vê, apesar eu volto a dizer, das ilhas da fantasia, se apresenta algumas escolas de excelência, de qualidade e tal, e isso não é verdade no Estado. Se a gente for ver na periferia de Recife, na região metropolitana, a gente vê escolas caindo aos pedaços. No interior nem se fala. Sem contar que aí é vergonhoso mesmo, e não é propaganda eleitoral, é vergonhoso. Pernambuco me parece que é o terceiro pior estado que paga os profissionais da educação. Isso vai ter que ser invertido, né? Como é que você pode exigir de um professor que trabalha, às vezes, 3 turnos, com baixos salários, um bom desempenho? É até desumano. Eu conheço algumas professoras de escolas nas chamadas periferias, que elas fazem o papel não só de professor, mas de nutricionista, de socióloga, de psicóloga, de conselheira familiar. É uma verdadeiro inferno. E, além disso, qual é o tempo que esse professor ou professora vai ter para atualizar seu conhecimento? Os 2 candidatos que aparecem liderando as pesquisas de intenção de voto, os 2 candidatos ao governo do Estado, falam em aumentar o salário dos professores. Um candidato fala abertamente o patamar para onde ele levaria esse salário do professor, e o outro fala em percentual possível que poderia se chegar até o final do mandato. Como seria num governo do senhor? Como é que seria esse salário do professor em Pernambuco? Correto. Primeiro que eu duvido
que algum candidato chegue aqui e diga que vai ser o contrário, o que vai permanecer. O engraçado é que tiveram tempo para isso. Até porque os 2 candidatos que estão nas pesquisas avançados estavam juntos até bem pouco tempo. Teve aí 8 anos para melhorar esse patamar, melhorar a educação, melhorar o salário do professor. Então, um pouco de hipocrisia nisso. Agora, aí quando você pergunta que patamar, a gente não tem um número absoluto. E seria demagogia, hipocrisia, a gente dizer, vamos dobrar o salário, vamos aumentar. A primeira providência vai ser abrir um canal de interlocução com as entidades representativas do pessoal da área da educação, os sindicatos, as associações, e aí discutirmos o que é ter um salário minimamente digno, compatível com o que se exige do professor, os novos desafios que são colocados, que ela tenha tempo, a professora, o professor tenha tempo de melhorar o seu conhecimento, de pesquisar dentro do horário de trabalho. Então, não só a questão salarial, mas também as condições de ter carreiras estruturadas, permanentes, né? Acabar com essa coisa de contrato temporário, né? Se não me engano, perto de 20 mil contratados que não têm quase nenhum direito, que tenham concursado, e está sempre sob risco de ser descartado. Né? É concurso público. E discutir com as entidades representativas o que a gente pode apontar com um aumento dos salários dos professores. Mas digo categoricamente, essa é uma questão de honra. De honra. Aumentar o salário do professor, não pode continuar essa situação vergonhosa, né, de Pernambuco amargar aí um dos últimos lugares na federação. Mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco para continuar a entrevista com o candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Anacleto, do Partido Comunista Brasileiro. Nosso intervalo é curtinho, a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com o candidato ao governo do estado, Miguel Anacleto, do Partido Comunista Brasileiro. Também participam como entrevistadores o professor José Geraldo Alencar e o jornalista Aimone Neto. Professor, a palavra é sua. Todos os candidatos, e o senhor também, falam de investimento em educação, melhoria na saúde, melhoria dos serviços públicos, né? E todos também falam em redução de gastos, né? Mas investir em saúde, investir em educação, investir nos serviços públicos é um contrassenso, porque se fala de gastar investindo, mas se fala de cortar gastos. No seu governo, no governo do Partido Comunista, o que significaria esse corte de gastos diante desses investimentos? Porque o senhor falou de concurso público para professores, isso significa onerar a folha de pagamento. Ao mesmo tempo, também a maioria dos candidatos também falam de reforma tributária ou redução tributária para pequenos empresários, por exemplo. Como eu vou cortar entradas aumentando saídas? Como compatibilizar isso? Não é um contrassenso? Bem, aparentemente, pelo que se ouve, pode ensejar que vá nessa direção. Todo mundo aqui vai falar isso. Se eu investir mais na educação, na saúde, tal, etc. De onde vem esse dinheiro? Né? Primeiro, que você falou, você colocou uma questão que é absolutamente compatível com esses cortes. É despesar, se é o que o termo permite, mas minimizar o peso da máquina estatal. Há um excesso de cargos comissionados, gasta-se muito com esses arrumados partidários, os apadrinhamentos políticos,
Então, é uma máquina pesada, que ela tem que ser reajustada, ela tem que ser diminuída, ela tem que ser mais enxuta. Segundo, as secretarias. A gente não tem ainda uma proposição definitiva, mas talvez seja viável diminuir o número de secretarias para desonerar um pouco o Estado. Mas o dinheiro não vem só daí, isso seria muito pouco. Você tem outras alternativas, convênios com agências internacionais, com o próprio governo federal, mas você tem, como a gente falou de economia, uma alternativa é tributar as empresas que hoje são isentas no Estado. Isso é dinheiro que entra. É você fazer uma tributação progressiva. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos, paga menos. Então, essas são algumas formas que você tem para poder investir nisso que é essencial para a população. Porque não adianta eu ter 1 milhão de carros rodando em Recife por dia, como isso fosse sinônimo de uma cidade em crescimento, e ter pessoas que morrem ainda de uma gripe dessa que a gente pega todo mês. Isso eu vi muito no sertão, quando trabalhei por lá. Então, dizer que não tem dinheiro não é verdade. Isso é balela de governante que diz que a gente não tem dinheiro para investir. E mais do que isso, você desonera também, vamos focar a questão da saúde. Se fala que vamos construir hospitais, postos de saúde, etc. Isso não pode ser promessa de campanha. Isso é a obrigação do Estado fazer isso. Mais médicos, etc, etc. Isso é a obrigação, isso é o trivial. Né? É como você, às vezes, vê numa prefeitura de interior, o prefeito manda caçar uma rua, faz um comício e uma festa. Como se aquilo fosse... O povo já paga imposto para isso. Paga imposto para construir hospital. O que não vale é você utilizar dinheiro público para construir 4 grandes hospitais e entregar à empresa privada para gerir. Isso aí se compõe um erro. Se traduz num erro crasso, que isso vai ser revertido. Agora, por exemplo, na saúde, não adianta mais não adianta querer combater o problema da saúde somente com construção de hospitais e mais médicos e postos de saúde. Você tem que combater os efeitos que há no campo da saúde aqui no Estado. Por exemplo, se você pega a questão do saneamento básico, fonte de tantas enfermidades, de graves enfermidades. Ora, Recife tem apenas 30% de saneamento. Tem cidades no interior que não chega a 10%. Isso é fonte de doença. Você tem medidas para coibir, por exemplo, as zoonoses, que são aquelas doenças transmitidas por animais, medidas preventivas. Você botar na grade curricular, nas escolas, orientações sobre uma alimentação saudável, sobre medidas preventivas, inclusive da saúde bucal, tudo isso você desonera. Você tem, por exemplo, que é uma coisa meio criminosa no Brasil, e Pernambuco não foge a essa regra, você tem as mulheres grávidas, 51% dos partos são feitos por cesariana. A ONU recomenda 15%. Parece que há uma indústria por trás disso. Candidato, o senhor tem opiniões muito claras, muito definidas sobre todos esses pontos que são estratégicos para o gerenciamento de um Estado, né? O senhor falou na saúde, o senhor falou na educação, falou na profissionalização, na geração de empregos. Agora, como é que o senhor imagina governar sem base partidária? O seu partido, se eu não estiver enganada, não tem um único deputado que foi eleito com essa sigla. Como governar sem base partidária? Uma boa pergunta, excelente oportunidade para dar uma resposta. Evidentemente que se a gente chegar lá, a governar do Estado, a gente vai ter, nas relações institucionais, muitas dificuldades. A própria Assembleia, se não for de oposição, será até hostil. A gente tem plena consciência disso. A gente não tem bancada, provavelmente não vai ter não tem prefeituras, pode ser até que nas outras eleições, para fazer a relação com os municípios. Agora, tem um elemento que é fundamental e é muito esquecido, que a gente pensa muito de forma institucional. O governo, os deputados, a Câmara e tal, etc, etc. É a pressão do povo. Porque, por exemplo, se a gente lança uma proposta dessa que o professor indagou, sobre o poder popular, participação do povo, medidas que venham beneficiar a população, eu acho que seria uma insanidade um deputado, seja de qual partido for,
negar por questões de diferenças políticas e ideológicas. Porque se o povo se organiza, ele pressiona. Ele pressiona e leva a esses deputados, ao invés de estar financiando shows de qualidade duvidosa, né, se gastou aí não sei quantos milhões, parece que 20 milhões ou perto disso, bancando emendas para bancar shows no interior. Nada contra quem gosta de show, mas não pode ter 20 milhões para isso e quando vai no abastecimento d'água está 1,7 milhão. Agora, nessa pressão popular que o senhor imagina, estaria aí superada, suplantada, ou suplantado o preconceito em relação ao Partido Comunista que o senhor reconheceu agora há pouco? Sem dúvida, eu não digo que exista arraigado na sociedade esse medo, esse preconceito. Existe sim ainda resquícios históricos e muita propaganda enganosa em termos do ideário dos comunistas. Mas, com certeza, você com o Estado, com o governo, você tem condições excepcionais de aproximação e de abrir as portas para a população. Não no sentido formal, mas no sentido do diálogo e dessa pressão popular que vai emanar o que eu chamo de áreas de irrupção de um novo poder no Brasil. Porque, eu repito, essa forma republicana não vai mudar o Brasil nunca. Essa forma de se eleger, essa forma desses arrumados políticos, né, serve para isso. É vergonhoso ter que dizer isso numa televisão, mas, por exemplo, tem inclusive um auxílio paletó para deputado, quando grande parte da população não tem nem para comprar uma camisa. Então, essa coisa tem que ser invertida. E aí eu deposito insistentemente, e aí não é frase de efeito, que somente com a participação, a organização do povo e dando oportunidade para esta organização, dando formação necessária, ele tem condições de intervir nos destinos do Estado, no destino das suas comunidades. Quer ver um exemplo? BRT da vida, que hoje é tido como a menina dos olhos da alta modernidade. É um projeto que já nasceu ultrapassado. Hoje o que se discute nas grandes cidades são os transportes leves sob trilho, se não me engano o nome é esse, veículos leves sob trilho. Então se gastou uma verdadeira fortuna, o governo mancomunado com os grandes empresários, e não se ouviu o principal ator, que é o usuário. E não se discutiu com ele. Então, além de ser um projeto caro, ultrapassado e até agora ineficiente, até agora tem se mostrado ineficiente, não torço para que isso continue assim. Torço para que dê certo, para que a população tenha mais rapidez no seu transporte, tenha mais fluidez, mais conforto. Mas até agora parece que a coisa não foi bem projetada. Ainda sobre essa questão do transporte, eu concordo que ele seja caro e ineficiente. Só que o transporte sobre trilhos é muito mais caro, né? A estimativa, por exemplo, da Associação Nacional dos Transportes Públicos é de que 1 quilômetro de metrô, por exemplo, custa de 150 a 200 mil reais. Aliás, desculpa, milhões de reais. Não tenho certeza em relação à cifra, mas é muito mais caro do que um corredor de ônibus. E aí a gente volta àquela questão que o outro entrevistador falou, né? De onde vem recurso? Assim, não falta um planejamento com o pé no chão, no sentido de evoluir passo a passo para que haja uma melhoria da qualidade de vida? Olha, veja só, essa coisa, de fato, é muito caro. Uhum. O transporte sob trilho, etc., é caro. Mas falava muito disso também sobre energia eólica. Energia eólica. Se dizer que era inviável porque era muito caro. Hoje você tem um uso bastante utilizado, essa forma de energia não poluente. Agora, eu nunca gosto dessa frase, custo-benefício, acho até meio capitalista. Mas você tem que ver o investimento, pode ser caro, né? Mas o benefício que isso vai trazer, não só para as pessoas, que às vezes levam 4, 5 horas para ir e voltar do trabalho, sem conforto, com ônibus atrasando, guerra para quem entra no ônibus e tal. Isso é um desumano. E a um custo elevado. Então, por exemplo, fala-se que a geografia de Recife é muito complicada para a expansão do metrô, por exemplo. Vamos estudar outras formas. Vamos estudar, por exemplo, o transporte fluvial, que se fala há muito tempo, mas não saiu do papel. Vamos ver chamar técnicos, cientistas e tal, para examinar como é que se pode aumentar a malha metroviária na região metropolitana. De que forma? Não sou eu que vou dizer, porque eu não sou técnico nessa área. O senhor pensa em estatizar o transporte público? É uma primeira medida, estatização do transporte público. A mobilidade do transporte,
ele não pode ser encarado como um negócio privado lucrativo. É um direito do cidadão. E o Estado tem que prover isso, né? E mais, e só assim, Estela, respondendo um pouco, por exemplo, muitos desses empreendimentos não foram tirados de recursos só do Estado, né? Tem investimentos do governo federal, tem investimentos, inclusive, de organismos internacionais. Não significa que tudo tem que sair dos cofres de Pernambuco. Mas a estatização do transporte público é uma medida que está entre as nossas prioridades. E seria uma estatização total ou aquela experiência mista que o Recife teve uma determinada época, quando conciliava o transporte das empresas privadas com a CTU, exato. que era uma empresa gerida pelo Estado. Isso. E tem inclusive aqueles ônibus elétricos. Eu fui dessa Aqueles época, ônibus elétricos. que não poluíam e tal, e era a cara do Recife, né? Lamentavelmente, a cidade não permite aquela locomoção mais. Mas, sim, voltando à pergunta sua, evidentemente que todas essas medidas elas não vão ser de supetão, porque a gente não é mágico. Não vai ser no instalar de dedos, então a partir de agora está todo estatizado e vai ter uma fase transitória, né? Mas a perspectiva é que o transporte seja estatizado como um todo e com olho na chamada tarifa próxima do zero, né? Onde o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, que já pode ser aplicado agora, o passe livre, não só para estudantes, mas para os desempregados, que tenham esse direito assegurado de locomoção. Você não pode, coitado daquele que mora no Curado, na UR2, não sei o quê, que precisa de uma emergência médica de deslocamento. Quer dizer, esse sofrimento a população pernambucana não merece, né? E, novamente, eu insisto, tem tanto dinheiro para construir vias, mangues, projetos de cais estelita, uma série de coisas, destruindo, no caso da Diamante, inclusive ameaçando um dos maiores manguezais urbanos do mundo, que é o Parque Josué de Castro, nome de um comunista, inclusive, em homenagem a um comunista. Quer dizer, para isso tem, para atender as empreiteiras, para os interesses das imobiliárias. Aí aparece dinheiro, até o aeroclube foi tirado dali, porque não se podia construir prédio. Aquilo foi uma jogada bacana para as imobiliárias, né? Uma área nobre, então tira, bota para Itamaracá e haja arranha-céu. A gente tem 2 minutos, aí queria ver se o professor tem alguma pergunta, se a Imone tem alguma pergunta, e pedir para o candidato que sejam respostas muito curtas, porque a gente tem 2 minutos para fechar o programa. Eu teria uma sobre segurança pública. O programa mais conhecido do governo do Estado nessa área é o Pacto pela Vida, que reduziu o número de homicídios, vem reduzindo o número de homicídios nos últimos anos. E queria saber qual a sua proposta em relação, se mantém esse programa, se ele é modificado, qual a sua posição em relação a ele. Para ser bem rapidinho, né? Primeiro que a gente não é adepto dessa visão de que o que é do outro é tudo ruim, não presta, o que é nosso é o que vale, o que presta. Aquilo que funciona, que beneficia a população, será mantido e aprimorado, aperfeiçoado. O Pacto pela Vida não é tão simples assim. Por exemplo, é verdade que diminuiu nos últimos 6, 7 anos, vem diminuindo. Mas esse período agora de 2014, em relação ao mesmo período de 2013, aumentou. E, mais do que isso, ele não está interiorizado, né? Você tem uma polícia militar mal equipada, mal remunerada, orientada mais para repressão do que para prevenção. A polícia tem que ser respeitada, não pode ser temida pelo povo. Há haver canais de integração. Mas o que tiver funcionando, ele não só será mantido como ampliado. Nesse sentido, não tenha nenhuma dúvida. Agora, não se combate o crime com mais repressão, com mais polícia na rua. Se combate com mais educação, com geração de emprego, com renda, inclusive evitando o desenvolvimento no interior, para evitar esse fluxo migratório de pessoas que às vezes não têm mais oportunidade de sobrevivência, vêm aqui para as cidades e terminam caindo na rede do crime, do tráfico e etc. Bom, a gente não tem mais tempo, eu vou ter que encerrar o programa. Candidato, muito obrigada mais uma vez. A Imone, professor, muito obrigada pela colaboração de vocês hoje aqui com o Opinião Pernambuco. E nosso programa vai ficar por aqui, volta amanhã, retomando aí a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. No programa de amanhã, você vai acompanhar a entrevista com Paulo Câmara, candidato pela Frente Popular de Pernambuco. Boa noite, muito obrigada.
pela companhia até agora.